Olá, boa noite a todos. Eu sou a Caroline, do 10º período de Psicologia. Que sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira jornada do curso de Psicologia da FACMed, que tem nesse ano o tema Psicologia em Movimento, por uma profissão mais engajada com a vida humana. Antes da gente iniciar, eu gostaria de passar algumas informações referentes à nossa plataforma. Primeiro, eu preciso que todos mutem os seus microfones, para que assim a gente evite eventuais interrupções na fala dos nossos palestrantes. Eu preciso também que vocês não acionem a opção apresentar agora, porque ela vai ser utilizada pelos nossos palestrantes para apresentarem seus slides. E lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem devem ser direcionadas ao chat. Lá elas serão anotadas e passadas ao final. E importante também que vocês assinem a lista de presença. Ela vai ser disponibilizada no chat e é importante para fins de certificação. Eu peço também que vocês não esqueçam de marcar o perfil do curso de Psicologia da FACMed no Insta. É o @psicologiafacmed, tudo junto. E usem muito a hashtag EuNaJornaPsi. Sem mais delongas, eu convido agora a nossa atual coordenadora do curso para realizar a abertura do evento, a doutora Ellen Rimé Alves de Almeida. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para fazer a abertura de nossa terceira jornada de psicologia. Nosso evento, ele foi organizado com muito carinho, com muito amor, pela comissão científica, que foi formada por docentes da instituição e também por nossos acadêmicos. Contamos com presenças ilustres, abrilhantando o nosso evento. Para recitar na abertura de nosso evento, eu pesquisei algumas ideias, alguns poemas, alguns pensamentos de autores renomados. Mas depois eu pensei bem e decidi por realizar a leitura do juramento do profissional de psicologia. Afinal, nós estamos na semana do psicólogo. Então, conforme a resolução do Conselho Federal de Psicologia, a resolução número 002 de 2006, segue o juramento do psicólogo. Como psicólogo, eu me comprometo a colocar minha profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético. Por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão, na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida de cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. Eu sempre me emociono quando eu leio o juramento, porque eu compreendo, que o nosso compromisso é grande, a nossa missão é muito grande, é muito extensa. Enfim, senhores, senhoras, aproveitem o nosso evento, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gazodar, nós estamos muito honrados com sua participação na terceira jornada de psicologia. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ellen. A nossa palestra hoje vem com o tema Por uma Psicologia Decolonial. Eu convido, então, o ilustre Gazodar Paité Suruí, ele que é doutorando e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, formado em Turismo, fundador e coordenador do Centro Cultural Indígena Paité Uagopacop, que atua na valorização, preservação e fortalecimento da cultura, dos conhecimentos tradicionais e do território indígena 7 de setembro do povo Paité, localizado no município de Cacoal, Rondônia. Seja muito bem-vindo, Gazodar. Espero que você se sinta à vontade e uma boa palestra a todas e a todos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar
estar mais uma vez aqui, né, junto com vocês, porque a gente tem a Facimed como uma parceira, né, do nosso trabalho, do nosso centro cultural. Inclusive, todo ano a gente consegue receber visitas de alunos de vários cursos, enfermagem, psicologia, medicina, direito. Então, eu fico muito feliz, né, pelo nosso trabalho sendo reconhecido pela nossa instituição de ensino do nosso município. Então, agradecer, né, ao professor Leandro, né, pelo convite para participar desse evento, dessa terceira jornada de psicologia da Facimed, e assim dizer que tentar passar um pouco do nosso conhecimento como povo indígena Paité Suruí é muita alegria para mim, porque realmente nós precisamos realmente conhecer um ao outro de verdade, porque temos uma cultura e um modo de vida muito diferente de um do outro. Então, por isso que esse diálogo é muito importante para que a gente possa realmente conhecer um ao outro e como que é a vida, o modo de vida de cada um. Então, como foi dito aí, eu me chamo Gazodá Suruí, Gazodá, que significa em Tupi-Mondé, o idioma que meu povo fala. É muita fartura, muita produção. Então, quem me deu esse nome para mim foi o meu tio, que já não está mais entre nós, que é irmão da minha mãe. O nome dele é Ubajara Suruí. Então, ele me deu esse nome. Na nossa cultura paiter, quem dá nome para criança é avô, se ele for homem. Se ele for uma mulher, é a avó que dá o nome. E se não tiver avó e avô, é um tio ou uma tia que dá o nome. Então, quando na época eu nasci, meu avô já era falecido, então quem teve essa oportunidade de dar esse nome para mim foi meu tio, irmão da minha mãe. Então, eu sou do povo Paité Suruí, aqui da terra indígena 7 de setembro, e moro na aldeia Paité, que é uma das 28 aldeias localizado dentro do território indígena 7 de setembro. Então, eu moro aqui nessa aldeia, nasci e cresci aqui, e pertence ao grupo clânico Ngamé, que significa maribondo preto. Porque nós, Paiter, nós identificamos em clãs. E dentro da nossa sociedade, nós somos formados em 4 grupos clânicos. Primeiro é Ngamé, que significa maribondo preto. Ingamir, que significa maribondo amarelo. E Caban, que significa fruta, mirindiba, uma fruta regional amazônica, que tem muito aqui no nosso território. E outro é Macor, que significa taboca. Então, esses 4 clãs identificam o povo Paiter. Mas, no geral, nós somos conhecidos como povo Paiter, que significa gente de verdade. Então, essa é a nossa autodenominação, gente de verdade. Então, nós também somos conhecidos como Suruí de Rondônia. Esse nome Suruí, na verdade, foi um nome que os sertanistas que tiveram o primeiro contato com o nosso povo deram esse nome para nós. Então, na verdade, é um apelido nosso que caiu tão bem que até hoje não saiu, né? Nós somos conhecidos por isso como povo indígena Paité Suruí. E o nosso povo teve primeiro contato com a sociedade não indígena
em 1969, no dia 7 de setembro. É por isso que o nome do território indígena se deu Terra Indígena 7 de Setembro. Então, eu tenho 41 anos, tenho casado e pai de um casalzinho de paiter, um homem e uma mulher. Então, sou graduado em turismo pela Faculdade São Lucas de Porto Velho e mestre, e atualmente faço doutorado em geografia pela Universidade Federal de Rondônia. E também faço parte de pesquisa do grupo de estudos de Gepicultura, que é o grupo de estudo e pesquisas modo de vida e culturas amazônicas, e também do grupo de pesquisa Gente, que é o grupo de pesquisa Geografia, Natureza e Territorialidade Humana. Então, também sou membro do SPA, que é o Painel Científico para a Amazônia. E como foi dito, hoje eu sou coordenador do Centro Cultural Indígena Paiter, o Agupacô. O Agupacô, que em Tupimondé significa a força da floresta. Porque a nossa força se inspira na força da floresta. Então, sem a natureza, nós, povos indígenas, não somos nada. Então, muitas das vezes, falamos isso e muitas das vezes as pessoas não compreendem por que precisamos valorizar e respeitar a natureza, a floresta, porque a nossa vida como povo indígena está ligado a ela. Então, eu gostaria de começar falando assim. Como eu falei que a nossa autodenominação é Paiter, e significa gente de verdade. Quando Deus criou, Deus nós chamamos de Palop, Deus, Criador. Quando Palop nos criou, ele nos deu essa autodenominação de ser gente de verdade, Paiter, gente de verdade. Então, a nossa maior missão hoje, aqui na Terra, é de respeitar o próximo. Porque só assim, de fato, podemos nós ver como gente de verdade. Agora, se a gente não for respeitar outro próximo, outro ser que tenha vida igual nós, a gente nunca vai alcançar esse posto de ser um gente de verdade. Então, quem é que não quer ser gente de verdade? Eu acredito que todos nós sonhamos ser um gente de verdade, porque precisamos ser reconhecidos pelo que a gente é, pelas coisas boas que cada um tem como ser humano. Porque a nossa vida como ser humano não é só feito de coisas ruins, mas também temos muitas coisas boas. Então precisamos, como ser humano, como gente de verdade, mostrar para os nossos próximos. Então, esse próximo que eu falo não é só ser humano igual eu. Precisamos mostrar o que de fato existe no planeta Terra, que é água, que é fogo, que é planta, que é peixe. E, claro, com certeza, outros seres humanos, indígena, não indígena, europeu, estrangeiro. Então, precisamos reconhecer que todos nós somos seres humanos. Então, isso é importante na vida de cada um. Então, essa compreensão que nós temos em relação a outros seres que têm vida igual nós, que nós torna um paiter, um gente de verdade. Então, a nossa luta hoje, aqui na Terra, é sempre procurar fazer o que manda falou para nós, é respeitar o nosso próximo.
Então, por isso que a nossa maior missão aqui na Terra é procurar sempre respeitar o nosso próximo. Então, aí vem outras coisas que pode nós fortalecer para que a gente possa realmente viver bem aqui na Terra, ser um povo abençoado, vamos dizer assim, um povo protegido, porque é isso que o grande Criador quer de cada um de nós, que cada um faça o lado humano que ele é, retribuir para um futuro melhor, para a construção de um futuro melhor para o nosso planeta. Então, é essa consideração que nós, Paiter, nós carregamos conosco todos os dias. E claro que ninguém é perfeito, claro que nós temos nossas falhas também, e que sempre procuramos consertar isso, corrigir isso, para que a gente realmente não possa sair fora do nosso foco, que é respeitar o nosso próximo. Então, é essa visão que nós, Paiter, temos desde a nossa criação, desde a criação da humanidade, há muito tempos, anos atrás. Então, hoje, nós vemos um povo, Paiter Suruí, de diferente à época, porque o nosso povo viveu muito tempos, anos atrás, antes do contato. E hoje, depois de contato, nós continuamos sendo um povo Paiter, que valoriza, que respeita a cultura. Então, claro que com o contato trouxe para nós um choque cultural muito grande e que trouxe um conflito muito grande na vida do nosso povo. Porque tentando viver dentro da nossa cultura, mesmo tempo tentando nós integrar e adaptar a cultura ocidental. Então, nesse contexto, a vida do povo Paiter teve uma pressão muito grande. Então, hoje, quase 50 anos depois, nós, povo Paiter, eu acredito que nós conseguimos integrar, adaptar essa sociedade muito bem. Porque, claro que no início, passamos por um processo de uma dificuldade muito grande. Porque a cultura não indígena, ela é muito difícil para nós, povos indígenas. É muito diferente. Então, tem coisas que nós não conseguimos adaptar rápido, mas tem coisas que nós conseguimos adaptar rápido e também, ao mesmo tempo, tivemos outros que tivemos que nós aprender para realmente adaptar. Uma delas foi a própria língua portuguesa, porque tivemos que entrar na escola para poder aprender a ler e a escrever. Então, só assim, de fato, hoje, muitos do nosso povo sabem ler e escrever o idioma português. Então, isso para nós foi uma conquista muito grande. E com isso nós podemos entender, compreender cada vez mais o modo de vida do não indígena. Então, e que hoje, depois dessa conquista, nós estamos usufruindo muitas coisas boas que tem na cultura não indígena. E com isso, nós estamos tentando sobreviver por nós mesmos. Isso eu digo porque, antigamente, logo no início, antes do contato, nós precisamos muito de apoio, orientação
dos não indígenas, através da FUNAI, através de outras organizações que trabalhavam direto com a questão indígena. Hoje, graças a Deus, através dessa luta, dessa conquista, através da educação, através dos nossos jovens que foram à escola, que se formaram em algumas áreas de conhecimento, de ensino superior, hoje nós estamos levando a nossa vida, procurando nós manter por essas pessoas. Um exemplo claro de tudo isso sou eu, porque eu saí muito cedo para estudar aqui da aldeia. Fui para Cacoal, abandonei minha família muito cedo e tive que estudar sozinho na cidade para depois voltar para minha aldeia e criar uma instituição que trabalha diretamente com a minha comunidade, sem precisar de segundo, terceiro. Então, isso para mim é um motivo de muita alegria, muita felicidade. Então, eu acredito que muitos outros jovens inspiram nessa luta da gente, de não querer sair da aldeia para estudar, para depois não voltar mais. Eu corri esse risco, mas graças a Deus eu tive consciência, tranquilo, de que eu poderia voltar depois para trabalhar junto com a minha comunidade o que eu adquiri, o que eu aprendi dentro da universidade, usando o conhecimento tradicional do meu povo, juntando com o conhecimento científico. Então, graças a Deus, isso deu tudo certo. Hoje nós estamos com o Centro Cultural que realmente está trabalhando com o nosso povo e que está conscientizando cada vez mais, principalmente aos jovens, de que a cultura do nosso povo é muito importante, porque sem ela nós não somos nada. Então, hoje, a nossa prioridade é o nosso ser, a nossa origem. Então, temos que cada vez mais valorizar isso, somando as duas culturas. Então, isso para mim foi uma conquista, porque eu soube aproveitar os conhecimentos de cada cultura, do não indígena, e também da minha cultura. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na aldeia, falando daqui da aldeia a todos vocês que estão aí na cidade. Porque hoje a nossa aldeia está estruturada. Hoje nós temos energia elétrica, hoje nós temos internet aqui na aldeia, que facilita muito das vezes o nosso trabalho. Porque antigamente, quando não tinha essas ferramentas, nós íamos na cidade para resolver os nossos problemas pessoalmente. Mas muitas das vezes hoje, com o avanço, com essas conquistas, nós estamos fazendo maior parte do nosso trabalho aqui. Só vamos para a cidade quando realmente há necessidade de resolver nossos problemas pessoalmente. Então, hoje, a gente faz o nosso trabalho no Centro Cultural e divulgamos para o mundo todo, daqui mesmo, sem sair do lugar. Então, isso para nós é muito importante. E então, por isso que eu digo assim, mas ao mesmo tempo, nós temos que ter muito cuidado, porque assim como tem coisas boas, existem coisas ruins, dependendo o uso dela. Então, muitas das vezes, nós ensinamos para os nossos jovens que a cultura do não indígena tem coisas boas, ao mesmo tempo tem coisa ruim. Como, por exemplo, o uso de internet aqui na aldeia. A internet ela oferece várias opções para os nossos estudantes indígenas aqui na aldeia. Muitas das vezes eles pesquisam o seu trabalho da escola, mas estamos sempre na cola, dando orientação que tem página de internet que não é para criança, não é
não tá de acordo do que ela está procurando. Então, o nosso cuidado como pai sempre é isso, para que realmente os nossos filhos, as crianças aqui da aldeia, possam realmente aprender coisas boas. Porque isso, aprender coisas boas para depois repassar para a futura geração, ou até para pessoas da cidade que não são indígenas, é sempre importante. Então, é por isso que eu estou falando que nós, seres humanos, temos essa missão aqui na Terra, de sempre repassar coisa boa para o nosso próximo. Então, assim, de fato, nós, povos indígenas, estamos tentando contribuir para a nossa sociedade. Então, o trabalho do Centro Cultural, ela está sendo muito útil para a comunidade indígena aqui da aldeia Paitelinha 9 e também para o nosso município. Porque, muitas das vezes, nós, povos indígenas, a gente só é visto através de livro, através de jornais, através de televisão, que muitas das vezes são matérias que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, através do Centro Cultural, a gente está criando esse espaço de diálogo para os nossos jovens, para os nossos pesquisadores, para que eles possam realmente produzir um trabalho, de fato, verdade, que realmente fala da vida do povo indígena, do jeito como ela é na aldeia. Então, muitas das vezes, a nossa preocupação é essa. As nossas conquistas hoje estão sendo usadas para beneficiar o nosso povo, para que nós mesmos possamos falar de nós de uma forma mais transparente, mais verdadeira. Porque, muitas das vezes, essas informações que não é colhido diretamente na fonte, muitas das vezes fala o lado ruim do povo indígena. Então, isso estraga a nossa imagem. Então, isso queima a nossa imagem. Então, hoje, através do Centro Cultural, nós estamos tendo essa oportunidade de falar do nosso povo paiter para as pessoas. Então, durante esses 5 anos de trabalho, muitas pessoas que vieram nós conhecer, nós visitar no nosso espaço, eu acredito que tenha voltado para a sua comunidade, para seu município, com uma visão, com um olhar mais diferente. Então, isso é muito importante, porque temos, aí já não tem aquela visão que nós temos um do outro. Muitas das vezes, a gente é visto como um povo, sempre fomos vistos, né? Como um povo que atrasa o desenvolvimento do país, um povo preguiçoso, um povo selvagem, mas eu acredito que a vida, ela está andando, porque todos nós temos essa história igual ao do povo indígena. Cada dia que passa, nós humanos estamos tornando mais moderno cada vez mais. Então, isso quer dizer que nós, povos indígenas, estamos acompanhando esse desenvolvimento, esse avanço da modernidade. Então, com isso, também se torna cada vez mais fácil da gente mostrar a nossa realidade para o mundo, para que as pessoas não possam ter mais aquela dúvida de quem é o povo indígena, de como vive, por que o povo indígena fala tanto em valorizar, preservar a floresta, a cultura, porque eu acredito que cada povo, cada sociedade, ela tem sua cultura, e cada povo preserva, valoriza o que ele é. Isso não é diferente para nós, povos indígenas, porque a nossa cultura e o nosso modo de vida
enquanto nós existir aqui como ser humano, ela vai permanecer. Então, por isso que precisamos ter essa compreensão de que precisamos ser todos gente de verdade, respeitar um ao outro. Então, nós não podemos impor às pessoas diferentemente do que ela é. Porque dificilmente o indígena vai se transformar em não indígena. Nunca um não indígena vai se transformar em indígena. Pode ser que nós aprendemos muita coisa um do outro. Então, isso, de fato, realmente sempre vai existir. E uma coisa que eu sempre falo é que conhecimento de cada povo é muito importante na vida de cada povo. E pode ser que ele pode beneficiar outro povo. Então, por isso que nós, como ser humano, nós somos muito úteis para o nosso povo, para a nossa sociedade. Então, não é só porque eu sou indígena, eu vou ser inferior a não indígena que está na cidade. Então, os nossos conhecimentos são muito fortes, muito poderosos, porque é uma coisa sagrado que foi dado ao Criador, pelo Criador, para cada povo quando criou ele, cada povo. Então, por isso que o conhecimento do povo indígena, ela é sagrado. Então, e precisamos respeitar o conhecimento de cada povo, porque cedo ou mais tarde, todos nós vamos precisar. Então, e nesse sentido, que nós, povos indígenas, andamos. Nunca duvidar do conhecimento e a importância da cultura e modo de vida de cada povo. Porque, como ser humano, temos direito de cuidar um do outro. Então, isso é mais importante. Então, é isso que nós, povos indígenas, sempre lutamos. E só não via diálogo há muito tempo, anos atrás, porque nós era um povo que não tinha contato, que não sabíamos entender, compreender o idioma. Hoje nós somos um povo só, conversamos o mesmo idioma, falamos do nosso povo, da nossa cultura um para o outro. Então, isso, durante todo esse tempo, eu aprendi. Então, eu tenho uma enorme satisfação, onde quer que eu vou dar palestra, falar para as pessoas que o mais importante na vida de cada um é olhar outro como um ser humano, um gente de verdade igual a gente. Então, a nossa luta como povo paiter é esse. Então, hoje, a gente vive numa área de 248 mil hectares, que está localizado entre Rondônia e Mato Grosso. E hoje, nós, povo paiter, hoje somos agricultores, trabalhamos com café, banana, trabalhamos com extrativismo, castanha, trabalhamos com artesanato, que muitas das vezes é comprado e levado pelos nossos visitantes para valorizar a nossa cultura. Então, essa é a nossa contribuição como povo indígena paiter para a nossa sociedade. Então, hoje, o nosso café, nossa banana, nossa castanha, é muitas das vezes visto no mercado do nosso município, que traz benefício para a nossa sociedade, né? Então, é dessa forma que nós, povos indígenas, no caso dos paiter, estamos tentando contribuir para o nosso município. Porque é um povo que lá no passado, que mal entendia o idioma português, que hoje
está contribuindo para o nosso município, é um orgulho, né? Então, é um orgulho não só para nós, como o povo paiter, é um orgulho para o nosso município. Então, isso mostra que nós, povos indígenas, somos capazes, como qualquer ser humano. E que muitas das vezes, como eu falei, que nós fomos vistos no passado como um povo preguiçoso, um povo que atrapalha o desenvolvimento do nosso país, mas eu entendo que nós temos muito ainda a contribuir para o nosso município e para a nossa população. Porque o mais importante para nós é que todos nós podemos alcançar cada vez mais, conquistar o nosso espaço para que não exista indiferença dentro da nossa sociedade. É isso que nós, povos indígenas, sempre tivemos. E dificilmente, na cultura do meu povo, eu acredito que todos outros povos indígenas também tenham isso, porque o nosso modo de vida como povo indígena gera em cima da coletividade. Porque há espaço para todos. Então, se há espaço para todos, todos têm onde caçar, onde pescar, onde coletar fruta, onde buscar sua medicina tradicional, onde fazer sua roça. Então, isso significa que na nossa sociedade, como povo paiter, não existe rico, não existe pobre. Todos nós somos iguais. Então é isso que nós sempre falamos para os nossos jovens. Porque, como eu falei, durante todo esse tempo, o choque cultural, para nós, foi uma pressão muito grande. E, graças a Deus, nós conseguimos não tirar do nosso foco que a nossa cultura é mais importante de qualquer coisa para a nossa vida. Então, é por isso que eu entendo que o nosso povo indígena, paiter, somos hoje um povo reconhecido pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, à nossa família, ao nosso território. Então, hoje, a gente está criando cada vez mais uma forma de a gente utilizar o nosso território de uma forma mais sustentável. Então, para isso, em 2000, através das nossas lideranças, nós conseguimos fazer o primeiro diagnóstico etnoambiental do nosso território. Então, esse foi um trabalho que trouxe uma visibilidade para nós, o quanto o nosso território é importante e tem uma potencialidade muito grande para oferecer para o nosso povo, para que eles possam desenvolver um trabalho que realmente traga benefício de uma maneira sustentável, sem atrapalhar o nosso modo de vida e, principalmente, na valorização e preservação do nosso território. Então, esse é um pouco do pensamento do povo paiter nessa trajetória, desde a criação até os dias de hoje. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E meu muito obrigado. E tiverem pergunta, para esclarecer melhor a dúvida de vocês, a gente está aqui para contribuir. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Viviane, eu sou acadêmica do 9º período. Boa noite, Gazodá. Muito feliz pela noite tão linda e por compartilhar conosco seus conhecimentos tão enriquecedor. Os momentos das perguntas serão após o nosso segundo palestrante, ok? Obrigado, valeu. Com muita alegria, com muita gratidão, eu gostaria de falar do nosso segundo palestrante. É uma preciosidade da FACIMED. É o professor Leandro.
Aparecido Fonseca Miciato. Isso, palmas! Tornar esse momento mais presencial. Que mais uma vez nos honra em compartilhar um pouco mais da sua grande fonte de conhecimento. Ele que é doutorando, né, na Universidade Portuguesa Fernando Pessoa, mestre em psicologia pela UNIR, ele atua analista processual especialidade de psicologia no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, e ele é, como eu já citei, docente da FACIMED. E, em particular, sou uma grande admiradora, porque, acima de um grande profissional, ele é um ser humano que nos ensina muito. Seja bem-vindo, professor Leandro. Viviane, muito obrigado. Tia Vivi e seus amiguinhos. É uma honra ser introduzido por você. É uma honra estar aqui cercado por tantos amigos e amigas, alunos e alunas com quem eu partilho minha vida acadêmica, professoras e professores da FACIMED. Enfim, estou muito feliz. E com a participação também, né, de tanta gente de outras instituições, psicólogos, psicólogas, educandos de outras IES, que se fazem aqui presente, prestigiando a nossa jornada em psicologia. Eu estou muito grato com a participação de vocês. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse evento que foi preparado com muito carinho, muito amor e por várias mãos, né? E pensando isso, eu não posso deixar de agradecer a tantas pessoas que têm colaborado conosco. Primeiro, nossos alunos, né? Os monitores da nossa jornada, as monitoras, que são formandos em psicologia, que têm exercido um trabalho imensurável para a execução desse evento. Muito obrigado. Também as nossas duas ligas de psicologia. A LATEP hoje já ministrou um mini curso com excelência de primeira grandeza. Foi intenso, foi valioso, foi impactante. Muito obrigado, equipe LATEP. A LAPSIM não deixa de ser igual, oferecerá amanhã um outro minicurso que eu não duvido da grande qualidade arrebatadora que será, e o convite se estende para todos vocês. Bom, mas também a FACIMED, meu muito obrigado, a toda a equipe técnica, administrativa, que tem executado conosco já há vários dias esse trabalho, pela gentileza, atenção, minúcia e sensibilidade com as nossas demandas. Muito obrigado. E eu não posso deixar de agradecer aos meus amigos e amigas, a equipe docente, com quem eu festejo o meu trabalho, né? Uma grande celebração estar ao lado de vocês. A professora Simone, o Yara, Núbia, Vanessa, Laís, ao recém-chegado professor Tiago e a professora Michele. Muito obrigado pela colaboração de todas vocês, né? Hoje, mais cedo, abrindo o nosso minicurso, não poderiam ser outras pessoas, a não ser a Laís e a Vanessa, com um trabalho, assim, incrível. Muito obrigado. E nossa coordenadora, né? A professora Ellen, muito obrigado, sempre por sua sensatez, paciência, tranquilidade e presença em comum, né, em todo o nosso trabalho. Muita gratidão. E eu não posso deixar aqui, mesmo não estando presente, de agradecer os esforços imensuráveis da nossa eterna e amada colega, amiga, professora Leila, que também, se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui. Enfim, o meu último agradecimento, né, depois, para não parar de tanto agradecimento, é para você, meu irmão Gazodá, um grande amigo. Né? Para quem não sabe, o Gazodá estava retirado, isolado no seio da floresta, junto com sua família, sem internet, sem energia, e veio para a aldeia por generosidade para poder nos presentear com sua fala, né? E a fala do Gazodá, ela sempre me arrepia muito, ela é muito impactante para mim, porque ela é uma fala que transgride,
né, ela transcende as dimensões territoriais de nosso locus. Ela tem um caráter potente porque ela é planetária, né, ela é emergente e atual. Então, é sempre muito bom ser inspirado com o seu saber, o saber do povo Paetê Suruí, que também é nosso povo. Muito obrigado por celebrar esse instante conosco. Suas falas foram tão arrebatadoras que eu fiquei deslocado aqui em o que fazer nessa noite. A minha sorte é que eu havia me precavido e eu registrei, eu escrevi aqui num breve script a minha fala, porque a minha intenção é de ser objetivo e curto. Mas eu me empolguei um tanto quando eu escrevi e saíram mais do que 2 páginas. Mas, enfim, tentarei ser bastante sucinto, porque o evento nos pede agora muito mais experiência do que reflexões, né? Bom, o encontro dessa noite tem como título, né, Psicologia Decolonial. Então, eu centrei a minha fala, sustento minhas reflexões a partir de 2 perguntas que eu considero fundamentais para nós nos debruçarmos nessa noite. Mas essas perguntas são: por que uma psicologia decolonial? E o que é uma psicologia decolonial? Essas perguntas, quando eu me atentei em respondê-las, percebi que elas transcendem minha capacidade intelectual e eu não seria capaz disso. Por isso que, nesse momento, ao menos agora, minha preocupação não é em apresentar algum tipo de resposta solúvel para esses questionamentos, mas, sobretudo, em destacar a importância dessas questões para nós, povo amazônico, principalmente num instante crivo de nossa humanidade. Período desse que nós estamos sendo dilacerados por tantos golpes que ameaçam nossas vidas. Espero que ao final de tudo isso, dessas minhas pequenas reflexões, eu possa colaborar com o surgimento de possibilidades efetivas que nos lancem a respostas mais satisfatórias para a produção de uma autêntica psicologia decolonialista. Mas, enfim, para pensar uma psicologia decolonial, é preciso deslocar o nosso olhar inicial para aquilo que ela de fato não é, ou ao menos pretende, de certo modo, não vir a ser. Ou seja, é necessário que nos atentemos ao que é o colonialismo e a colonialidade, para assim compreendermos seus reflexos na produção de uma psicologia voltada para seus fins, fins de dominação, fins colonialistas. A colonialidade, conforme estudos decoloniais, surge como um produto simbólico do colonialismo que se mantém após sua extinção por meio de uma lógica de relação de poder entre os sujeitos, exercida essencialmente como um modo de vida, como um modo de ser pessoa. Já o colonialismo, conforme afirma Frantz Fanon em Os Condenados da Terra, diz respeito a um sistema implantado não apenas para a usurpação de riquezas e de dominação de territórios, mas, sobretudo, para promover o vencimento de nossos corpos, que, sustentados por uma lógica eugênica, podem ser tratados como se vidas não fossem. Portanto, me interessa especialmente nessa noite tratar aqui sobre a colonialidade, pois é ela que nos produz enquanto sujeitos da modernidade, retomando aqui os pensamentos de Walter Mignolo, né, um grande pensador, filósofo argentino. Pois tal sistema nada mais é do que um modelo social que nós possuímos atualmente para pensar a vida, para produzir conhecimentos, trafegar epistemes, consumir, desenvolver identidades, de fomentar relações intra e interpessoal
relações estas que dominam a terra e os povos que ocupam estes territórios. A colonialidade é, nesse sentido, uma razão social produzida por uma engenharia robusta, composta por várias tecnologias, assentadas em políticas, instituições, sistemas econômicos e valores religiosos que lançam reiteradas vezes um olhar desigual às diferenças, fazendo daqueles que destoam dos padrões colonizadores, e aí os padrões são a branquitude, a cis-heterossexualidade, a masculinidade e a burguesia. Transformam esses desviantes de tais valores vidas aquecidas como mero excedentes. Esse modelo de produção de riquezas gerou em instâncias mais subjetivas a construção de dois paradigmas que carecem em nosso tempo de serem enfrentados com a mesma bravura que nossos ancestrais enfrentaram o colonialismo do início do século XVI. O primeiro deles é a supremacia naturalizada do colonizador. E o segundo diz respeito à transformação dos colonializados em vidas descartáveis. Fanon alerta que esta dualidade nas relações, que unem os diferentes e separam os desiguais, diz respeito a um jogo complexo que nos opõe uns aos outros com o intento de desmantelar nossa capacidade humana de superarmos os sistemas de dominação. Essa polarização da vida trata-se de um recurso necessário, não diz respeito a uma mera fatalidade, mas sim de elementos fundantes para a implantação de políticas colonialistas, pois esse sistema exige que, de um lado, haja sempre alguém em adequadas condições subjetivas para impor ao outro os domínios da morte. E, do outro lado, é necessário que existam vidas desqualificáveis para que sejam sujeitas aos expurgos das dominações colonizadoras. Assim, antes de executar suas políticas de ocupação, o colonialismo tange suas forças em subverter o outro em commodities, vidas comercializáveis, objetificadas, como assim o foi durante os quase 3 séculos de escravidão em nosso país. E agora, recuperado dos escombros do colonialismo, a colonialidade o faz com mesma extensão e impacto às vidas negras e indígenas de nosso país. Animalizar e objetificar o outro são estratégias recorrentemente utilizadas para transformar grandes contingentes humanos em mãos de obra servil e plenamente exploradas. Dispor vidas negras e indígenas de sua humanidade é, portanto, um recurso eficiente tanto para o mercado de capitalização do existir, quanto para o sujeito colonizador, que, distantes de uma ética inflexiva, veem-se sempre desresponsabilizados por implicar ao outro algum sofrimento. O colonizador, à medida que desumaniza a outridade, constrói muros de proteção em torno de si, acimentados por uma moral perniciosa e seletiva. Para tanto, o longo e intenso processo de colonização das Américas, Caribe, África e Ásia promoveram a ampliação das margens da humanidade. Não as criaram, mas certamente as enlargueceram, tensionando para seus limites os povos negros, ameríndios, autóctones da terra e outras tantas diferenças que não se enquadram nos padrões eurocêntricos que clivavam
e clivam a humanidade. Esse processo provocou uma vertiginosa onda que fez da maioria de nós uma espécie de seres humanos irracional, impotente e bruta, facilmente absorvida pela crítica eurocêntrica como verdadeiros inimigos do bem comum. À vista disso, podemos entender que o colonialismo trabalhou de modo ativo para a significação do outro não europeu, não branco, não heterossexual e incluo agora não norte-americano, como uma verdadeira anormalidade, um ser inferior a quem a piedade, compaixão, empatia e nenhuma outra benesse do espírito humano pudessem ser dirigidas. A alteridade é tratada pelo colonialismo como mal. E aqui eu recupero a fala potente de Carlos Scliar. É o outro do mal. E a própria origem do mal. A explicação de todo conflito. A mesma negatividade da cultura. O outro é, em síntese, aquele espaço que não somos, que não desejamos ser, que nunca fomos e nunca seremos. Bem, a essa altura, né, você já deve estar se perguntando, e onde se insere a psicologia nesse complexo contexto de dominações? Bem, essas ideias colonialistas, se não contaram com direta contribuição da psicologia, ao menos se serviu, e se serviu bem, de modo solidário, de todo o seu silêncio e do seu desinteresse pelas populações qualificadas como minorias. Eu posso dizer seguramente a vocês que na primeira metade do século XIX, a psicologia esteve restritamente comprometida com o pensamento naturalista e positivista que fez dela uma ciência das massas. Não houve, em nenhuma das abordagens psicanalítica, behaviorista e humanista, vozes suficientemente potentes que pudessem implodir com a estrutura eurocêntrica, branca e cis-heterossexual em que se firmou exclusivamente a psicologia durante muitas décadas. Essa é uma culpa que todas e todos nós carregamos. Todavia, avançamos, e é preciso lembrar. Atualmente, é preciso reconhecer os esforços da psicologia, enquanto ciência e profissão aqui em nosso país, na luta contra as desigualdades estruturais que muito afetam os povos originais de nossa nação. Mas ainda há muito que precisa ser feito para a produção de uma psicologia altamente emancipatória e comprometida com a dignidade de todos, principalmente aqui em nossa região. Bem, essas discussões que de modo bem introdutório aqui apresento, elas são vastas em quantidade literária e podem ser melhor compreendidas nos estudos de Fanon, Mbembe, Lélia Gonzalez, Spivak, Mignolo e Dussel, autores e autoras pós-colonialistas ou decolonialistas. Desse modo, eu convido a você para se concentrar comigo em nossa própria realidade, a partir daquilo que eu prefiro chamar nesse instante de colonialismo doméstico. O uso desse termo eu preferi e utilizo para me referir aos processos heterogêneos de reconstrução do colonialismo, que agora operam não mais por engrenagens europeias, mas, ressalvo, há sempre um diálogo com essas referências, né? Mas agora sim com efetivo controle nacional.
por tecnologias tupiniquins, que promovem em solo brasileiro um tipo de colonialismo contra os próprios filhos da nação. Para tanto, eu foco minha atenção na nossa casa, na Amazônia brasileira. Resultado de processos colonialistas de fixação de fronteira e ocupação dos territórios, nossa região faz parte de um constante ir e vir, marcado por políticas de dominação que faz de todos nós, filhas e filhos desse chão, uma espécie de vida menos valiosa, em que nossa dor e nossa morte é assentida pelas instituições democráticas, ou ditas democráticas. Basta lembrar dos grandes processos de ocupação somente daqui, do estado de Rondônia. Posso citar os ciclos da borracha, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, a extração, os ciclos de extração de minérios, cassiterita, mais recentemente o de diamantes e outras pedras preciosas, em terras indígenas, como o massacre que aconteceu em 2003, 2004, na reserva indígena Roosevelt, em Espigão do Oeste, do povo Cinta Larga. Também outros tantos conflitos agrários, latifundiários, além das construções de grandes hidrelétricas. Processos esses que nunca foram pacificados e sempre desenvolvidos sobre as lentes de um pretenso desenvolvimento econômico, que nunca chegou, e que fez da formação de nossa gente um processo cultural marcado por conflitos que geralmente atuam pela perspectiva do outro indígena, quilombola, ribeirinho e outros tantos povos da floresta, como verdadeiros inimigos inegociáveis do Estado. A vida do povo que nasce no seio da floresta é, nesse sentido, vidas inimigas, anônimas, vidas dispensáveis, como diz o Mignolo. Exemplo disso são os constantes olhares do sul e sudeste brasileiros, bem como do norte global sobre a Amazônia. É comum narrativas vindas desses lugares promoverem um discurso de preocupação com a floresta, com sua devastação por meio de desmatamento ilegal e grandes queimadas. Contudo, as mesmas narrativas não incorporam em seus enredos os povos da floresta. Nossa gente, eu e você. As doenças respiratórias de nossas crianças em épocas de queimada, a vida subtraída pela morte antecipada de lideranças indígenas, quilombolas e preservacionistas das florestas, vítimas muitas vezes de emboscadas que quase nunca são julgadas pelos órgãos competentes. A baixa escolaridade do nosso povo, o precário acesso às novas tecnologias, o desassistimento em saúde e trabalho. Tais realidades pouco importam o sul e sudeste brasileiro, bem como a Europa. Porque pela vigência desse colonialismo doméstico, nossa vida, a vida de nossa gente, vale menos que o cedro, que o jatobá, que a castanha do Pará. Outras tantas riquezas de nossa vasta biodiversidade, pois estas riquezas podem sim ser comercializadas sem falsa hipocrisia e transformadas em capitais para o enriquecimento de uns que nunca são de nossa gente. Por fim, nós, filhos e filhas desse chão, herdeiros e herdeiras originários da floresta, nós precisamos de um levante organizado, a partir de uma razão crítica subversiva a estes meios tradicionais de ocupação e dominação de nossos territórios e nossas vidas.
Precisamos produzir uma psicologia voltada para a emancipação de nossa gente. Porque somente por meio de uma ética inflexiva, pautada no respeito à natureza e à diversidade humana que aqui se produziu, com gentes vindas de tantas partes, poderemos, de fato, ser uma psicologia potente para a transformação de nossa realidade. Bem, é preciso voltar a se nutrir com a seiva de saber, como agora nós já há pouco fizemos com Gazodá, que sempre alimentou os nossos ancestrais. Lançar raízes profundas sobre esse solo da floresta, para nos reconhecermos como povo amazônico e levarmos ao mundo o nosso grito de insurgência que, em meio à devastação, clama porque não pode, nessas circunstâncias, respirar. Por isso que eu insisto, jovens adeptos à psicologia, que chegam agora, que se atentem para a sua formação, comprometam-se com a vida antes mesmo que com a teoria, para de modo intenso contribuírem com a produção de uma psicologia humanizada e vocacionada a transgredir as margens, para seguir com sua gente para o centro, lugar do qual jamais deveríamos ter sido retirados. Bem, por fim, uma psicologia decolonial é nossa única alternativa se quisermos, de fato, cuidar da casa comum e de seus habitantes. Não há escolhas a serem feitas. Não há estratégias que possam, por nenhuma abordagem episteme, nos retirar, nos alavancar para uma sociedade pautada pela justiça, reconhecendo o respeito à pluralidade e irmanada com a natureza. Se não for por uma dura, mas necessária ruptura com essa lógica que tudo mercantiliza e nos segrega em guetos raciais, não teremos escapatórias se não sucumbir. Uma psicologia decolonial surge em nosso horizonte como um caminho para transpassarmos o abismo em que nos vemos agora. Para tanto, é preciso se apaixonar por nossa terra e por nossa gente, por nossa cultura, despir-se das lentes colonialistas que fazem de todos nós colonizadoras e colonizadores um dos outros. É preciso produzir novas narrativas e uma outra disponibilidade ética em conviver com as diferenças. Enfim, essas são as minhas considerações. Pablo, não está saindo áudio. Consegue me ouvir agora? Sim, Pablo. Ok, tá. Perfeito. Repetindo o que eu falei, né? Que fala impactante, Leandro. E do Gazodá também, foi uma ótima palestra dos dois. Então, no momento, a gente vai abrir para perguntas. Tem algumas pessoas que querem, se quiserem sentir à vontade para abrir o microfone e falar diretamente com os palestrantes, ou preferir mandar no chat, fiquem à vontade, tá? Eu vou fazer uma que tem aqui já no chat, que foi
O Fábio que mandou. O Fábio Carvalho perguntou: como o povo Paitê Suriri está vivenciando esse período de pandemia? E estão sendo bem assistidos pelas autoridades do Estado? Ele perguntou durante a palestra do Gazodar. Sinta-se à vontade para responder, Gazodar. Então, esse momento está sendo muito difícil para nós, porque a gente costuma falar o que vem de fora sempre pega nosso povo de surpresa. Então, a pandemia de coronavírus pegou a gente dessa forma, despreparado. A gente não estava que ia acontecer isso esse ano, mas nós, povos indígenas, sempre tivemos alerta sobre isso, que um dia, cedo ou mais tarde, poderia acontecer tudo isso. Então, quando nós falamos em valorizar, preservar a floresta em pé, a gente sempre fala nesse sentido, porque a vida e os seres que habitam nela, ela tem que ser valorizado e respeitado como coisa sagrada na nossa vida. Então, quando nós, povos indígenas, falamos que precisa respeitar tudo isso, então, a gente sempre a gente já previu que um dia poderia acontecer tudo isso, mas não dessa forma. Então, por isso que nós sempre procuramos manter o nosso conhecimento. Então, quando tudo isso chegou na nossa aldeia, aqui na terra indígena 7 de setembro, a gente começou a usar as nossas medicinas tradicionais, né? Mas, então, é uma forma da gente fortalecer nossas imunidades, mas não para fazer a cura dessa doença. Então, nós, povos indígenas, sempre sobrevivemos desse conhecimento dado pelo grande Criador para o nosso povo. Então, essa época de pandemia não está sendo diferente. O nosso povo está usando as nossas medicinas tradicionais e que, conforme a imunidade de cada pessoa, está surtindo efeito. Uns estão se curando com as próprias medicinas e outros estão precisando ir para a cidade, porque tem pessoas que têm imunidade baixa e tem pessoas com imunidade boa. Então, depende muito disso. Então, nesse caso de pessoas com imunidade fraca, baixa, estão precisando ir para a cidade para os sintomas apresentarem mais forte. Então, como nós sempre pensamos que um dia poderia acontecer isso, nós sempre brigamos junto com o governo, através de órgãos que trabalham com a questão indígena, FUNAI e a CESAI na questão de saúde sobre isso. Desde o início da pandemia, nós estamos cobrando a CESAI, de fato, construir um hospital de campanha dentro da terra indígena 7 de setembro, com leitos, com equipamento que possa ajudar as pessoas a enfrentar essa pandemia. Mas só que muitas das vezes o nosso povo, através de nossas lideranças, não é ouvido. Então não adianta manifestar depois que a coisa acontece. Então esse sempre foi o nosso medo, que é casar, se articular, se manifestar para construir um hospital de campanha antes da situação piorar, mas não depois da situação piorar. Então não adianta. Então o resultado de tudo isso, nós perdemos uma liderança. Segunda-feira.
Então, isso é um momento muito triste. Nós, povo Paiter, estamos de luto. Então, isso para nós significa que, como conhecedor, as pessoas deixar a gente chegar nessa situação é porque realmente querem acabar com o nosso povo. E assim nós, povos indígenas, entendemos. Porque não é de agora que nós estamos cobrando a CESAI para, através da secretaria, buscar um apoio para que instalem um hospital de campanha dentro da terra indígena. Então, nós estamos muito tristes, porque perdemos nossa liderança. Então, sujeito nós perder outras pessoas, outras nossas lideranças, nossos anciãos, mulheres, homens, crianças. Então, nós estamos vivendo um momento assustador. Então, como eu falei, eu estou 45 dias no Centro Cultural. Por quê? Porque desde quando aconteceu o primeiro caso de Covid-19 aqui na aldeia, primeiro Paité foi infectado, eu fui para o Centro Cultural, que é um local que eu criei em 2016, parecendo já prevendo tudo isso. Então, lá nós temos uma estrutura, alojamento, cozinha, está à beira do rio, não precisa para tomar banho. Então, eu estou lá, 45 dias. Eu não sei previsão nenhuma para voltar, quando eu vou voltar. Porque realmente só quando as coisas melhorarem. Eu vim de lá agora há pouco para falar com vocês. Então, se tivesse esta estruturação, esse apoio, esse acompanhamento, o povo Paiter não estava atravessando esse momento. Entendeu? Então, isso para nós é preocupante. Então, que a partir desse momento que nós estamos passando, que as pessoas comecem a respeitar, como eu estava falando no início, respeitar o próximo. Se ele está pedindo socorro, é porque ele está preocupado com o seu povo, com sua família. Então, nesse sentido, ninguém ouviu a gente. Então, é tarde. Então, pelo menos nós estamos tentando, nós estamos acreditando na nossa medicina. Então, é o único medicamento que nós estamos tomando. Medicina tradicional do nosso povo. Então, é isso. Primeiramente, eu desejar meus sentimentos de todos aqui, da perda que vocês tiveram aí na aldeia atualmente. E essa luta vai continuar com vocês e conosco, quem puder estiver ajudando nas campanhas do Paiter Suíço, divulgando as redes sociais deles, para poder ajudar na realidade deles que estão vivendo hoje. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é da... Deixa eu deixar aqui. Da Dailan. A Dailan perguntou, a sociedade ainda tem esses preconceitos citados? E como é a relação com os não indígenas? Atualmente melhorou ou piorou? Foi no momento da palestra do Gasodá também. Então, eu entendo nessa questão assim, como a gente sabe muito bem que o ser humano é muito complicado, é muito difícil. Porque cada um tem sua ideia, sua maneira de entender e compreender as coisas. Então, isso existe em toda cultura, em todo povo. Índio, na cidade, no sítio. Então, muitas das vezes, tem pessoas que não conhecem o povo indígena. E tem pessoas que conhecem o povo indígena e não se dão bem. Então, muitas das vezes, as pessoas que vêm ao nosso centro cultural conhecer a nossa realidade se tornam amigos da gente. Quando volta para casa, ainda mantém contato, acompanhando a nossa luta, torcendo
pelo bem viver do povo indígena. Agora, enquanto pessoas que não se dá bem com o povo indígena. Então, infelizmente, na nossa sociedade existem pessoas assim. Mas que, no fundo, como eu estava falando no início, não há necessidade de tudo isso. Porque nós somos seres humanos. Nós nascemos e temos um fim tudo igual. Não adianta querer ser melhor. Então, se hoje nós temos nosso modo de vida, nossa cultura diferente, é porque quem criou é que deu esse dom. Não é uma invenção do povo indígena. Então, isso é sagrado. Então, por isso tem que ser respeitado. Então, eu acredito que esse conflito, esse preconceito, começa tudo dali. Começa desde o modo de vida de cada um. Então, se hoje eu vivo na floresta, na aldeia, eu falo o meu idioma, eu tenho minha comida típica tradicional, uso meu medicina tradicional, é porque é sagrado. Não foi invenção meu, do nosso povo. Então, foi um dom que Paló deu para nós quando nós criou. Da mesma forma, nós entendemos a cultura do não indígena. Se o não indígena tem uma casa, um carro, tem recurso suficiente para vir na cidade, é porque ele tem esse mérito, ele tem esse direito. E eu tenho que contentar o que é meu. Eu tenho que contentar com caça, pesca, fruta, extrativismo, artesanato. Então, cada um tem que entender que o que ele é sagrado. Não é alguém que vai mudar a gente. Quem tem plano de vida para cada pessoa, para cada classe, falou. Ele que criou a humanidade. Então, ele é melhor para entender do que nós o porquê que cada um tem que valorizar, preservar a cultura. Por que o povo indígena tem que cuidar desta Eu vou dar aqui, travou para mim. Você consegue se conectar? a gente... Então, isso acontece hoje. Gera conflito, aí gera preconceito, racismo, discriminação. Então, temos que começar a entender que cada um existe, cada um tem a sua cultura, porque o maior de todos que nós criou é que deu esse dom. Então, temos que usufruir de tudo isso, sem olhar um para o outro. Obrigado novamente pela contribuição, Gazoda. Tem uma pergunta aqui da Ludmila. Ela perguntou aqui, deixa eu só localizar, Sérgio. Ela perguntou o que seriam as tecnologias tupiniquins. Acho que foi para o Leandro. Não entendi. A Ludmila Heller perguntou o que seriam as tecnologias tupiniquins. Acho que foi da minha fala, quando eu me referi que no Brasil nós reinventamos, né, o colonialismo. Mas antes de mais nada, só agradecer mais uma vez. Eu fico sempre pequenininho perto do Gazodá, porque
tão poderoso, é tão potente essas palavras, que não dá vontade de mais nada senão apenas escutar, né? Não existe nenhuma ontologia que sintetiza um povo tão bem como os próprios Paetê Suruí, né? Gente de verdade. E eu fico só encantado só pelo nome. Bem, mas deixa eu aqui tentar responder a aluna. Quando eu digo que o Brasil ele reinventa, né? Então, tecnologias tupiniquins são os dispositivos de poder que se criam especificamente em solo brasileiro. Eu vou dar alguns exemplos. Enquanto o mundo inteiro, ele produz tecnologia, e ciência que produz tecnologia é um país potente. Por exemplo, os Estados Unidos investem na produção de tecnologias, então investem em ciência. A Europa faz a mesma coisa. O Brasil é o único país que caminha na contramão. De 2019 para cá, há um desmonte na pesquisa e na ciência brasileira. Corte de bolsas, corte de recursos. Resultado é uma incapacidade de lidar com situações inesperadas como essa. Criamos uma economia totalmente dependente do grande mercado. Quando eu digo isso, uma invenção explicitamente brasileira, né? Então, assim, como que é isso? No mundo inteiro nada acontece assim, aqui é desse jeito. Uma outra coisa é a necrodiscursividade, utilizada, por exemplo, pelo nosso presidente da República e seus amiguinhos, ministros da esplanada dos ministérios, né? Eles utilizam um discurso de morte totalmente específico ao contexto brasileiro. Vou dar um exemplo de ambiguidades que não podem ser esquecidas. Antes da pandemia, o presidente da República instaurou no país um estado de calamidade que lhe dava prerrogativas e autoridades econômicas ante o Congresso Nacional. Depois de ter conquistado esse poder, quando a pandemia começou a dizimar os filhos dessa nação, o presidente vem a público para dizer: brasileiro entra até em esgoto e não pega nada. Isso aqui é uma gripezinha, né? Tem que botar o povo na rua. Essa é uma necrodiscursividade que você só se vê no Brasil. Uma outra coisa é o reconhecimento dos dispositivos legais para expropriação dos povos indígenas e povos quilombolas. Exemplo, o Brasil, ao invés de fazer como os outros países, tem caminhado na contramão e legitimizado a grilagem e os desmatamentos por dispositivos legais. Então, quando eu falo disso, de tecnologias tupiniquins, eu estou falando de tecnologias de dispositivos de poder colonialistas, tipicamente brasileiros, inventados por essa nação de uma extrema e conservadora direita, que, na verdade, pactuada entre si e com seus privilégios, age justamente por tensionar nossas vidas, as vidas dos povos mais frágeis, a esses campos de extermínio. O Gazodá deu exemplo claro sobre isso, né? Como a inércia do sistema público de saúde em reconhecer o direito à vida da população indígena. Porque quando o sistema de saúde não implanta dentro dessas áreas mais fragilizadas hospitais e acesso à saúde, eu estou reconhecendo o genocídio desse povo, né? Basta lembrar, por exemplo, que quando no Rio de Janeiro começou a alta contaminação da Covid-19, foi na zona sul da cidade, ou seja, num bairro de classe média alta, da elite carioca, que foi instaurado o primeiro hospital de campanha, enquanto que os verdadeiros desafios para conter a pandemia eram as favelas cariocas, né? Então, são coisas que você vê aqui, típicas de nossa nação, que, na verdade, são dispositivos de opressão, de colonização, de determinação da morte daqueles que são considerados matáveis, digamos assim, né? Obrigado pela contribuição, Leandro. Eu também queria contribuir que, recentemente, inúmeras minorias têm sido
atacadas pelo nosso governo. Um exemplo grande disso foi a ameaça de despejo que teve o Quilombo em Campo Grande, em plena pandemia, e, tipo, querendo jogar as pessoas fora do seu lar, sem ter para onde ir, sem ter onde deixar que eles ficassem, né? Então, são ações muito impactantes para as pessoas e para a sociedade em geral. Bem lembrado, Pablo, isso mesmo. Tem mais uma pergunta, que é da Laís, acredito que seja direcionada ao Gazodá. Ela afirmou que leu que algumas aldeias estão utilizando os ayahuascas. Eu não sei se é assim que se fala, o Gazodá pode me corrigir se estiver errado. Ayahuasca. Ayahuascas, perdão. Então, a ayahuasca, nós do povo Paiter não usamos. Então, pode ser que outro povo de outra região pode usar, né? Geralmente o pessoal lá do Acre usa. Os Iauanauá, os Axaninca. Então, da mesma forma que nós estamos usando a nossa medicina tradicional aqui, eles estão usando, porque a ayahuasca é uma das referências muito grande na questão da medicina tradicional do povo dessa região, do estado do Acre. Então, esses noticiários, essas informações, eu acredito que sejam deles, né? Porque nós do povo Paiter não usamos essa medicina. Obrigado novamente pela contribuição, Gazodá. Eu tenho mais uma pergunta, tá? Foi eu que elaborei ela. Eu queria perguntar para vocês como vocês lidam com as delimitações territoriais. E sabemos que hoje em dia as invasões acontecem diariamente dentro dos seus territórios. Eu queria ver como vocês lidam com isso. Então, desde quando nós conseguimos demarcar o nosso território, logo depois do contato, através das nossas lideranças, a gente sofre com essa pressão de invasão dentro do nosso território. Então, isso para nós é uma luta antiga. Então, diante de tudo isso, nós do povo Paiter sempre procuramos colocar essa questão de fiscalizar, proteger o nosso território como uma das prioridades do nosso trabalho. Então, como o nosso território pega Rondônia e Mato Grosso, hoje, quando eu falei que nós temos 28 territórios, 28 aldeias dentro do território indígena de 7 de setembro, essa localização de cada aldeia costuma estar no limite da terra indígena. Pega Mato Grosso, vai até Pacarana. Então, essa é a estratégia que nós usamos para cada um cuidar do nosso território. Então, a maioria da aldeia está no limite da terra indígena. Então, e também nós, através do plano de gestão que nós fizemos do nosso território, capacitamos alguns indígenas para serem agentes ambientais, porque eles que são conhecedores de cada parte da floresta do nosso território. Inclusive, um trabalho que nós vemos desenvolvendo através do Centro Cultural é a fiscalização da área do entorno do Centro Cultural. E acredito que cada aldeia leva essa estratégia que nós estamos adotando aqui na aldeia. Cada um cuidando a parte que está localizada a aldeia. Então, é dessa forma que nós, do povo Paiter, estamos cuidando do nosso território para impedir a entrada de pessoas clandestinas, né? Caçadores, pescadores, madeireiro. Mas isso ainda coloca a risco a vida de cada indígena. Porque hoje, para você cuidar o que é seu, você não tem mais direito. Você é ameaçado. Parece que você está invadindo o território do outro. Então, precisamos, nesse sentido, que
as autoridades reconheçam essa luta, né, do povo indígena, não só do povo Paiter, outros povos indígenas acontecem com essa pressão também. Então, é assim que nós tentamos levar a nossa luta para cuidar do nosso território. Cada um fazendo sua parte, sua contribuição, cuidar o que é seu. Então, é assim que nós, aqui do Centro Cultural, estamos fazendo. Estamos fazendo fiscalização, estamos cuidando da nossa aldeia. E por iniciativa nossa, sem segurança, sem proteção, sem apoio nenhum. Então, isso é complicado ainda, isso é difícil. Agradeço novamente pela fala, senhor Gasodá. Vou passar agora a fala para a Viviane, ela vai dar continuidade no nosso encontro, tá? Uhum. Sinceramente, uma noite magnífica, né? Uma noite que vai ficar marcada para todos nós, Gasodá, professor Leandro, onde dois gigantes, né, compartilhou os seus saberes conosco. Nos emocionou profundamente. Eu tenho certeza que ninguém que esteve aqui nessa sala vai sair da mesma forma que entrou. Porque o saber, ele nos causa transformações, né? De percepção, de pensamento, e isso nos enriquece muito como profissional e como ser humano. Meu sentimento da vida, eu gostaria de passar agora para... Ai, que triste, né? Chegando o final da nossa linda noite. Mas o bom é saber que ela vai deixar saudade e nos trazer também desejo de buscar mais sobre o assunto. Eu gostaria de pedir para o Gasodá fazer as suas considerações. Sempre é bom estar conversando com pessoas diferentes, porque só assim a gente vai cada vez mais conquistando o nosso espaço e fazer com que as pessoas entendam que todos nós somos importantes. Então, esse momento, para mim, por isso, é muito importante. Então, eu sempre agradeço a Facimed, né? Através de curso de psicologia, enfermagem, medicina, para conhecer um pouco da nossa luta. Porque só assim a gente vai entender como que é a realidade do nosso povo, aqui do nosso município. Uma vez eu estava falando para uma aluna, acho que é do curso de Direito, eu falei para ela que ela visitar a gente e conhecer de perto a nossa realidade, para ela está sendo muito importante. Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Não adianta a gente julgar um ao outro, querendo ser melhor que outro. Porque quem sabe, no futuro, vocês podem trabalhar com a questão indígena. Então, por isso que nós devemos entender, estudar cada vez o nosso povo. Cabe a mim também isso. Eu preciso aprender cada vez mais a cultura não indígena. Quem sabe um dia eu posso dar aula numa universidade e preciso estar preparado para tudo isso. Então, da mesma forma, vocês têm que procurar conhecer melhor os povos indígenas, a luta dos povos indígenas. Então, e assim conhecer cada vez mais a nossa realidade, porque nós somos o futuro do nosso povo e precisamos contribuir de alguma forma que traga realmente benefício para a nossa gente. Porque nós profissionais, nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para
como muitos falam, para o desenvolvimento do nosso país. Mas, com certeza, nós estamos aqui aprendendo cada vez mais para contribuir, porque só assim podemos chegar a ser um país que realmente entenda a sua pluralidade cultural, porque é dessa forma que é feito o Brasil. E por isso que nós temos que valorizar e respeitar cada povo que vive nesse país, sem abandonar sem discriminação. Então, isso é mais importante para nós. Então, muito obrigado, espero que possa estar contribuindo com essa minha fala junto com vocês. Obrigado. Com certeza, suas falas foram impactantes para todos nós. Nós queremos agradecer pelo senhor ter saído do seu conforto, do seu cuidado, vir aqui valorizando o quanto é importante compartilhar, né? E tudo que você falou foi tão lindo, mas eu queria destacar duas que é para o nosso momento atual que nós estamos vivendo de pandemia, né? O amor ao próximo, o respeito às diferenças e a gratidão. Gasodar, eu acho que nós somos os seres mais gratos, e isso é lindo, porque a ingratidão, ela impede muita coisa. Agora eu gostaria de agradecer, recebam o nosso abraço virtual, muito obrigada mesmo. Eu gostaria de convidar o nosso palestrante, professor Leandro, né, para ele também fazer as suas considerações finais. Eu também agradeço imensamente. E, Gasodá, olha, nós temos em nosso curso uma disciplina de psicologia indígena. Ela espera por alguém, um indígena, para lecionar essa disciplina. Alguém do seu know-how, porque uma disciplina dessa não pode ser ensinada por um não indígena. Ela precisa ser ensinada por um indígena. E aqui na nossa região há muita gente competente. Então, olha, em breve eu entendo que nós estaremos ainda mais próximos, agora conhecendo do seu interesse pela docência. Bem, eu quero agradecer, olha, desde hoje à tarde, a tanta gente especial, aos nossos alunos, alunas, profissionais de psicologia, de diversos lugares, que participaram conosco desde as 2h da tarde. Já há um bocado de tempo, né, que você está conectado aqui com a gente, no conforto de sua casa ou do seu trabalho, né, fazendo os deslocamentos necessários para viver esse momento conosco. Então, minha gratidão imensa por sua generosidade, pelo respeito por me ouvir, nos ouvir, por acolher nossa proposta. Não se sinta intimidado. Esse é um lugar que, sim, valoriza e respeita as diferenças. Você pode pensar diferente e isso não vai fazer de você um inimigo ou uma inimiga, mas sim sempre uma pessoa eternecida, acolhida, um verdadeiro irmão e irmã da gente, né? É preciso, sim, que nós pensemos diferente e saibamos dialogar as nossas diferenças. Eu espero amanhã, conto com vocês em nossos minicursos durante a tarde, nosso evento da noite, teremos uma pessoa também muito iluminada, o Tiago Ávila, um socioambientalista, uma pessoa generosa. E na sexta-feira, um outro grande intelectual, autor de um livro também de primeira grandeza, o Gabriel Nascimento, autor de Racismo Linguístico. Enfim, fique com a gente. É isso. Gostaria de agradecer a todos que participaram, né? Todos os alunos, convidados especiais. Um grande abraço, uma boa noite. E como o professor Leandro já disse, amanhã a gente continua, né? Os minicursos estão excelentes, a partir das 14 horas. Teremos o professor Leandro amanhã à tarde, e vai ser muito bom, né? Então, um abraço a todos e não percam, né? Olha, pessoal, o momento que você perde é um grande prejuízo, viu? Uma boa noite.